Aleluia. Obrigado, Senhor. Senhor, graças te damos, Pai, pelo privilégio de aprender de você, de estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por fazer parte da tua família. Nós somos os teus filhos. Estamos aqui porque reconhecemos o teu poderio sobre as nossas vidas. Espírito Santo, esse lugar pertence a você. Nós temos expectativas daquilo que você vai trazer, porque a tua palavra muda, transforma e restaura nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, por cada pessoa que nessa noite decidiu ouvir de você. Espírito Santo, dai-me instrução vocal para que eu possa falar exatamente aquilo que você traz para essa noite. Obrigado pela tua unção de ensino nesse lugar. Eu declaro ouvidos prontos para ouvir, corações abertos como uma terra fértil. A tua palavra, Senhor, será ministrada, será lançada e ela não voltará vazia. Ela vai produzir os frutos para que ela foi designada. Eu declaro frutos e muitos frutos. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém. Você pode sentar. Obrigada ao grupo de música, essa música é linda. E o Senhor restaurou minha sorte. Aleluia. Então, eu estou muito feliz porque nessa noite você veio para aprender um pouco sobre a matéria família cristã. Na verdade, nós sabemos que Deus tem plano específico para cada família. E que bom que você está aqui. Eu sei que a palavra de Deus será ministrada e a sua família será afetada, porque você está nesse lugar. A partir do momento que você decidir praticar a palavra, vai causar a diferença na tua vida e na tua família. Amém? Meu nome é Fabiana, eu estou no Rema, eu fiz o Rema em 2002, 2003. Eu estou nessa igreja há 21 anos e eu tenho 34 anos de casada. Sou casada com o pastor Cid, tenho 2 filhos. Fiz o Rema nessa escola, sentado nessas cadeiras, me formei, sentadinha ali onde o pastor Cassiano está, e do lado de Neto estava o pastor Erivaldo. Tu lembra, Erivaldo? A nossa festa de formatura foi nesse lugar. Aqui nós aprendemos muito, amados, em diversas matérias, são 24 matérias. Eu comecei, quando eu cheguei aqui no Rema, eu cheguei cheia de ranço, cheia de vontades, cheias de pensamento normal, de ensino, como o mundo ensina, e aqui a matéria autoridade do crente, que quem estava aqui ontem? Aquela matéria afetou minha vida. Porque quando eu cheguei aqui, eu não sabia como me importar depois de crente. Eu tinha me convertido há 1 ano, e eu cheguei aqui totalmente afrontada por demônios, por as coisas que eles faziam, e aqui eu descobri que a autoridade não é dele, é minha. E eu comecei a declarar essa palavra em todas as áreas da minha vida. Eu cheguei na escola totalmente doente. Eu achava que doença era algo comum e que muitas pessoas iam viver passando por aquela situação e que a gente ia orar, ia esperar que, se Deus quisesse, seria curado ou não. E na matéria Cristo, aquele que cura, eu fui totalmente afetada e curada. Sabe, queridos, na minha vida natural, eu tinha depressão, eu tentei o suicídio por 2 vezes, eu tinha muitas cicatrizes no corpo, daquilo que Satanás fazia e da tristeza que ele provocava. E quem sabe aqui que tristeza adoece? Mas que você em Cristo tem direito a andar em saúde divina. Na matéria Cristo, aquele que cura, você vai entender que Jesus levou sobre ele todas as enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então nós temos direito de andar nessa terra em saúde divina. Amém? Eu fui afetada nessa escola na matéria Vida de Prosperidade, uma matéria do 2º ano. Sabe, queridos, quantas pessoas são crentes e acham que viver na pobreza é a vontade de Deus? Porque Jesus foi pobre. Quem foi que disse que Jesus era pobre?
Ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. E que viver em prosperidade não necessariamente tem a ver com a tua conta bancária. Viver uma vida de prosperidade é por dentro e se manifesta por fora. Então, dinheiro faz parte de vida de prosperidade. Mas viver em prosperidade é viver em saúde. É ter todas as suas necessidades supridas. É ter sua família sem estar escrava da doença. E você não mais ir para a farmácia comprar remédio. Porque a palavra de Deus é o remédio. Aleluia! E eu fui muito alcançada nessa matéria. Mas quando eu fiz a matrícula do Rema, na verdade, eu fiz com um interesse específico. Se você viu, se você não recebeu esse folder, lá no final, antes de você sair, você pode levar. E aqui nesse folder fala de 24 matérias. Quando eu cheguei no Senhor, eu vinha de um casamento destruído. Eu casei aos 14 anos de idade. E aos 24 anos nós nos separamos. Por não conhecer a vontade de Deus para a família. Por não conhecer os princípios da palavra, como viver em família. Nós não sabíamos e nós fomos como o mundo vai. Quando a alegria, quando eu quiser ser feliz, quando a alegria não estiver mais borbulhando, quando um tiver uma vontade e o outro tiver outra vontade, o que é que o mundo diz? Vocês não estão mais combinando. E então é melhor separar. E nós seguimos a onda do mundo. E quando eu me separei, eu tinha 24 anos de idade, tinha 2 filhos pequenos, não conhecia o Senhor, uma vida totalmente destruída, doente, sem dinheiro, sem amigos, sem saber o que fazer da vida. E um dia o Senhor me alcançou. No meio da cidade, alguém pregou a palavra de Deus e eu nasci de novo nessa igreja. Amém? E há um ano depois, a escola foi implantada na igreja. E eu fui convidada a fazer o Rema, porque o que me chamou a atenção foram as matérias. Eu sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação, comecei meu mestrado. Então, estudar para mim era um hábito comum. E aquilo que significava ensino me chamava a atenção. Então, chegou à escola e foi listado 24 matérias. Entre uma delas, tem a matéria Família Cristã. Amados, eu vim fazer esse curso por conta dessa matéria. Porque eu tinha desejo de aprender e entender qual era o plano de Deus para a família. Porque eu não aceitava mais que a família era para viver triste. Que viver em família é viver uma vida de tristeza, de agonia, de brigas. Então eu vim buscar no Senhor, passei um ano, porque essa matéria ela é ministrada no 2º ano. E eu passei um ano sendo preparada para escutar essa matéria. Sabe por quê? Porque o mundo ensina totalmente diferente daquilo que Deus fala para a família. E nós precisamos arrancar alguns tocos. Precisamos tirar alguns sofismas, alguns conceitos errados para colocar o novo. Eu costumo dizer no início da matéria, se você escutar alguma coisa que você não goste, que vai mexer com a sua família, fique em paz. Porque é quando você escuta a verdade que ela liberta. Amém? Então eu vim para fazer esse curso e essa matéria mudou. Ela afetou, ela transformou, ela restaurou a minha vida e alcançou toda a minha casa. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga, sua família nunca mais será a mesma. Porque eu nunca mais fui a mesma pessoa depois dessa matéria. Amém? E eu sei, amados, que hoje, eu sei que existem muitos estudiosos, muitos cientistas nas áreas de humanas, que eles buscam conhecimentos naturais nos livros, para ensinar em seus consultórios como as pessoas viver bem casado. Mas, amados, ninguém pode ensinar aquilo que não conhece. Só pode ensinar, só pode dar instrução, só pode dar os conceitos em linha com a palavra aquele que criou a família. Amém? Não sou contra nenhum desses estudiosos, mas hoje na minha vida, o conceito para a família eu encontro na palavra. Amém? Porque eu busquei em vários lugares, mas só na Bíblia que eu encontrei aquilo que Deus fala, para instruir, para ensinar, para corrigir, para colocar a família no plano que Ele tem. Sabe que família é boa?
Viver família é o melhor lugar que se está. Deus criou a família e tudo que Deus faz é bom. Não sei como está a tua casa, mas eu sei, queridos, que viver em família é o melhor lugar de se estar, porque é o plano de Deus para a minha vida e para a sua. Amém? E se sua família não está como você gostaria, fica em paz, porque os princípios vão chegar, e se você colocar em prática, a sua família vai mudar. Amém? Abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, bateu com força contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, comparar-se-á a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa com força, e esta caiu, e foi grande a sua queda. Olha para mim. Todas as pessoas casadas, elas querem que a sua família dê certo. O problema não está na família, mas está em cima de onde você está estabelecendo a sua casa, o seu relacionamento, a sua família. Eu sei que a televisão ensina hoje e fala sobre família, e nós vamos ver na palavra. Eu sei que as vizinhas, as amigas, todo mundo tem uma palavra para dizer sobre família. Mas a Bíblia diz que todas as pessoas que buscam os alicerces da palavra, no meio da dificuldade, porque não sei se você sabe, mas toda família passa por dificuldade. Um dia a lua de mel acaba, e a vida real, o dia a dia, a rotina chega. E as dificuldades, as situações se levantam para todas as famílias na terra. Mas a Bíblia diz, aquele que edificou a sua casa sobre os princípios daquele que fez a família, que idealizou, que projetou a família, as dificuldades vão bater, mas a casa vai ficar de pé. Não vai cair. Essa é a diferença de todas as famílias. Aquela que a família é destruída e aquela que a família permanece, independente da situação que se levanta. Onde está sendo edificada a tua família? A pergunta que eu faço nessa noite para você, não precisa você responder. Como você está edificando sua casa? Em que princípios? Baseado em que você está edificando? Porque os princípios que Deus estabeleceu para a família são eternos. Eles não mudam, amados. Eu sei que a televisão diz assim, estamos em uma nova era, em um novo tempo. Nós estamos agora na sociedade moderna. As coisas não são bem assim como está sendo falado. Mas, queridos, sabe que Deus é ontem, hoje e será eternamente? E os seus conceitos são eternos. Ele estabeleceu princípios e esses não são mudados. Então, quando a gente vai edificar a nossa casa, se a gente busca a palavra, é certo que será sucesso. Amém? Diga, a minha casa está sendo edificada no modelo da palavra. Não como a televisão tem ensinado. Não como os sociólogos, os psicólogos e todos os logos têm ensinado. Mas como Deus, que criou a família, tem ensinado. Essa é a segurança que você vai ter para que sua família permaneça bem, segura, alicerçada e esteja um sucesso. Amém, amados? Mas para isso precisamos conhecer a palavra. Sabe, quando eu comecei a estudar a Bíblia, uma das coisas que me chamou a atenção, está lá em Tito, capítulo 2, versículo 3, que diz assim, abra lá a tua Bíblia, hoje você vai estudar um pouquinho. Você gosta da Bíblia? Glória a Deus. Porque no Rema, amados, você vai ler a Bíblia. Amém? Porque todas as matérias do Rema estão estabelecidas na palavra. Então, o material didático que você vai precisar é a tua Bíblia. Amém? Tito, capítulo 2, versículo 3. Diz assim,
As mulheres mais velhas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muitos vinhos, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, além de aprendermos a palavra na Bíblia, nós temos um trabalho como corpo de Cristo aqui na terra. Ensinar as pessoas a como viver em família. Eu sei que você vem para o Rema para aprender. Mas, amados, nós, além de aprendermos, nós temos uma incumbência dada por Deus. Ensinar. Nós precisamos falar o que é certo e agir como é certo. Sabe por que as pessoas do mundo não estão sendo afetadas pela igreja na área de família? Porque muitos casais não estão dando testemunho, bom testemunho, de como viver em família lá fora. Precisamos aprender, mas, amados, precisamos colocar em prática para sermos exemplos lá fora. E a Bíblia diz para que a palavra de Deus não seja blasfemada, para que as pessoas vejam em mim e você a palavra de Deus, para que elas sejam ganhas, para que elas sejam afetadas, para que elas venham procurar você, para que você seja aquele que vai dar conselhos na área de família. Precisamos estudar. Quem aqui ainda não fez o Rema, levante sua mão. Você precisa aprender mais e mais. E quem já fez, precisa rever os módulos, precisa continuar estudando. Amados, porque o mundo, ele carece da palavra. Ele precisa que você ensine. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus vai lhe treinar para que você possa ensinar como viver em família. Foi assim que eu cheguei no Rema, sem saber de nada sobre família. Mas o Senhor me alcançou. E há 11 anos eu ensino essa palavra. Há 11 anos, amados, eu tenho o privilégio de ensinar nessa escola, em vários módulos, sobre como viver em família. E nós estamos constantemente aprendendo em Deus a como melhorar a nossa família. Amém? A Bíblia diz, agora a gente vai entender um pouco sobre o conceito de Deus sobre a família. Sabe que Deus, quando Ele fez a família, Ele fez com um propósito. Você sabe qual é o propósito de Deus para a família? Não? Então, abra lá em Gênesis. Porque a Bíblia, amados, nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, vai mostrar o propósito, a ideia, o porquê Deus criou todas as coisas, inclusive a família. De Gênesis 1 ao capítulo 3, todo o plano de Deus está aqui, para a minha vida como pessoa e para a minha vida em família. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26... Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e este domine sobre o peixe do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Diz assim comigo, diga: macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse. Deus deu um comando: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Frutificai, multiplicai-vos e encheu a terra. Amados, quando Deus criou o homem, Deus criou eu e você para que a gente dominasse a terra. Você viu isso na matéria de ontem, a autoridade do crente. Mas quando Ele criou o gênero macho e fêmea, Ele criou com um propósito. Diga: propósito. Macho e fêmea os criou e Deus deu um comando: frutificai e multiplicai. Encha a terra. Amém? Agora você vai lá para Gênesis capítulo 2, versículo 18.
18. E disse o Senhor Deus, quando Deus criou todas as coisas, olha para mim, quando Deus criou todas as coisas, viu ele que criou e ele ficou contente. Criou e achou bom. Mas quando ele olhou lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Tem versão que diz assim, que ele assista. Tem versão que diz, far-lhe-ei uma adjuntora idônea, ou uma auxiliadora idônea. Aí a gente pode pensar, mas Deus não criou aqui o homem? E por que aqui ele criou o homem e a mulher, e aqui ele viu que o homem não estava bom, o homem está sozinho? A gente sabe, mas que no capítulo 1, no versículo 26, Deus cria a humanidade. Ele chama à existência a humanidade. A humanidade, macho e fêmea. No capítulo 2, esse homem é manifesto. A Bíblia diz aqui que ele faz o homem segundo a sua imagem, ordenou que o homem no jardim tomasse conta de tudo. Ele fez o casal para viver no lugar de prazer, ele fez o casal para viver no lugar de alegria, de suprimento, para viver em um jardim. Casamento é para ser como um jardim. Diga, jardim. Um lugar bonito, um lugar com cheiro, um lugar com alegria, um lugar frutífero. Ele colocou a humanidade no jardim. E quando ele colocou, ele manifestou o homem. Aqui só mostra a manifestação daquilo que Deus disse. Amém? E quando ele fez o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Individualmente, como humanidade, ele nos fez para andarmos em sociedade. Deus não fez ninguém para viver isolado. Amém? Ele fez o homem para viver tendo amizades, tendo relacionamento. Nós não somos uma ilha. O homem, quando fica isolado em um determinado local, se passar muito tempo sozinho, ele fica louco. Porque ele foi feito por Deus para viver em comunhão, em unidade, em parceria. Você está comigo? Mas aqui Deus fala do macho e da fêmea. Ele manifestou o homem com sexo, com gênero, macho. E ele, quando ele manifestou, ele deixou o homem perceber que tinha uma necessidade. Mas Deus sabia que o homem ia perceber que tinha uma necessidade. E quando ele veio suprir essa necessidade de Adão, ele não supriu com Ivo. Ele supriu com Eva. Amém? Diga, para Deus, ele fez o homem com a necessidade. O macho tem necessidade de uma fêmea. Amém, amados? Esse é o plano original de Deus para a família. Não existe outro tipo de família que não seja aquela que foi estabelecido por Deus. Não sei se você percebe, amados, mas é a única hora que Deus não nos dá direito de escolha. Deus nos dá livre-arbítrio, mas para nascer macho e fêmea, quem escolhe é Ele. Veja o que a sociedade tem ensinado. Veja como os princípios estão torcidos. Com a queda do homem, no capítulo 3, todo aquilo que Deus criou saiu do prumo. Saiu do plano original, foi distorcido. E hoje a televisão tem ensinado que o homem, que o ser humano nasce e pode escolher o sexo. Não pode. Porque quando nasce, Deus estabeleceu macho e fêmea. Diga amém. Então a igreja precisa entender isso. Porque nós não somos o mundo, amados. Nós precisamos ensinar correto. O propósito de Deus para a família é que o homem tenha necessidade em determinado momento e ele escolha uma companheira, uma pessoa, ser humano, mas com a identidade de gênero fêmea. Porque foi assim que Deus criou. É assim que está na palavra. Amém? Não é bom que o homem esteja só. Quando ele fala isso, ele não fala de amizade. Ele não fala de relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele fala de uma necessidade que o homem tem para ele cumprir o papel dele aqui nessa terra. Qual foi o papel do homem aqui nessa terra?
Está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai. Não tem possibilidade de um relacionamento de amizade ou qualquer tipo de relacionamento de pessoas do mesmo sexo multiplicar nem frutificar. Você está comigo? Então, quando o propósito de Deus para a família é que a gente enchesse toda a terra. Só existe uma possibilidade, quando o macho percebe a necessidade e se junta com uma fêmea, e eles vão multiplicar. Aí a sociedade está dizendo, existem agora novos tipos de família. Existe a família 2 homens, a família 2 mulheres. Amados, não existe. Não é família. Isso é uma distorção que Satanás trouxe com a queda do homem, quando o pecado entrou. Mas agora, amados, como igreja, nós precisamos ensinar o correto. Amém? Aleluia. Você está comigo? Deus criou a família para viver em um jardim, um lugar de prazer, um lugar de alegria. Com a queda do homem, Satanás distorceu tudo. E no lugar de alegria, as pessoas estão vivendo brigas, discórdia. No lugar de prazer, é sofrimento. No lugar de suprimento, é falta. No lugar de unidade, Satanás apresentou o divórcio. Divórcio não é plano de Deus. Amém? Quem criou o divórcio não foi Deus. Amém, amados? Na matéria família cristã, você vai entender um pouco sobre divórcio, casamento, divórcio e novo casamento. Quando é aceito o divórcio e o que Deus pensa daqueles que se separaram. Você vai aprender nessa matéria. Mas vamos voltar aqui. Amém? O mundo está descrevendo totalmente distorcido de como Deus vê a família. Mas nós somos a igreja, amados. Nós temos a palavra. Nós temos uma obrigação de viver essa palavra. Porque nós já temos, amém? Os valores foram invertidos. Diga, mas na minha casa, os valores são absolutos. São a palavra. Todos os princípios e valores para a família você vai encontrar na palavra. Amém? Deus criou o homem e a mulher e deu um comando. Frutifique e multiplique-se. Ele nos criou com a capacidade de gerar. Por isso que a Bíblia diz, ele faz da mulher estéril alegre mãe de filhos. Amém, amados? Deus nos criou e ele tem expectativa. Ele diz que filhos é herança do Senhor. Então, filhos é bênção. É um presente. Quando eu cheguei aqui, amados, eu não sabia como criar meu filho. Eu não sabia o que fazer com a minha filha. Eu não sabia o que fazer com meu marido. Na verdade, nós não sabíamos o que fazer com o casamento. E a palavra foi trazendo um norte. Foi estabelecendo os princípios. Nós abrimos nosso coração e deixamos o Senhor nos ensinar. E ali eu aprendi que criança é bênção, mas precisa ser controlada pela palavra. Precisa ser ensinada, instruída, disciplinada, para que ela possa ser aquilo que Deus estabeleceu. O mundo diz que as crianças precisam descobrir, mas a Bíblia diz que as crianças precisam ser ensinadas. Amém? E quem ensina? Papai e mamãe. Aleluia! Pela palavra. Amém, amados? Ah, Fabiana, mas o psicólogo diz que não é bem assim. Amados, você fica com o que o psicólogo diz ou com o que Deus diz para a tua casa. A última palavra na tua casa tem que ser a palavra. O que é que Deus diz? O que é que o Senhor fala? O que é que Deus fala sobre a mulher dentro de casa? O que é que Deus fala para o homem dentro de casa? Está na palavra. E a Bíblia fala aqui bem no capítulo 1, 2 e 3. Você está comigo? Então, no versículo 2, capítulo 2, versículo 18, Deus criou a mulher. Quando Deus criou o homem e a mulher, fez com um propósito: sejam fecundos, se multipliquem. Deus trouxe manifestação a Adão, e depois Adão percebeu que estava sozinho, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguém da mesma espécie, com capacidade
para ajudá-lo a ele ser aquilo que eu estabeleci. Com capacidade para que ele possa correr a carreira. Com capacidade para que ele seja um sucesso que eu estabeleci. Sabe, homem, Deus te fez para ser um sucesso aqui na terra. Deixa eu dizer de novo. Quem é casado? O homem casado aqui, levante a mão. Deus te fez para ser um sucesso aqui na terra. Mas sabe que você sozinho não vai conseguir? Aí Deus te apresentou e você escolheu uma fêmea. Uma pessoa da mesma espécie sua. Com habilidades específicas. Para te ajudar a ser o sucesso que Deus já te viu ser. É a tua ajudadora idônea. Ou a tua auxiliadora capaz. Está assim na Bíblia? Uma auxiliadora capaz. A palavra auxiliadora quer dizer que a mulher tem capacidade, diga capacidade, de ajudar o homem a ser o homem que Deus estabeleceu. Amém? No meio da família. Foi assim que Deus criou. E esses são os princípios e que está tão distorcido lá fora. O homem chega no casamento buscando ser feliz. A mulher chega no casamento para ser feliz. E os dois estão buscando sozinhos como ser feliz. Mas a Bíblia nos ensina que o homem chega no casamento para fazer a mulher feliz. E a mulher chega no casamento para fazer o homem feliz. E assim os dois vão ser um sucesso nessa terra. Diga, casamento é lugar de serviço e não de ser servido. Os homens digam amém. Todos os homens, amados, têm essa necessidade. É fato que a família foi criada por Deus. Diga, família foi criada por Deus. Para que o homem e a mulher cumprissem um propósito eterno. Qual é o propósito? Encher essa terra. Aumentar o reino de Deus. Frutificar aqui na terra. A Bíblia nos ensina que família forte, igreja forte. Diga, o propósito de Deus para a família é que eu multiplique. Mas quando Deus estabeleceu essa família, o homem sentiu a necessidade, Deus criou a mulher com uma capacidade, Deus estabeleceu logo após os princípios. E nós vamos ver em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deus fez a mulher com o papel de auxiliadora idônea, um socorro para o marido. Mas Adão estava lá, teve a necessidade. Deus criou a mulher de Adão, a mesma essência, um ser totalmente novo, com capacidades e habilidades totalmente diferentes desse homem, para que os dois juntos pudessem avançar. E Adão, quando viu Eva, Adão ficou impactado. Ele tinha uma necessidade. E quando ele viu a mulher, ele percebeu a necessidade dele sendo suprida. E Adão disse: esta agora é ossos dos meus ossos, será chamado varoa, versículo 23. Será chamado varoa porque do varão foi tomada. Portanto, porque o homem percebeu a necessidade e o homem se identificou com aquela mulher, o homem decidiu se unir com aquela mulher, Deus disse: deixará o homem o seu pai e sua mãe, apegar-se-á a mulher, serão agora ambos uma só carne. Ambos estavam nus, homem e a mulher, e não se envergonhavam. Sejamos realistas, amados. Deus fez o homem totalmente diferente da mulher. Deus fez o homem fisicamente, com um corpo totalmente diferente, com necessidades diferentes, com vontades diferentes. Deus sabia que o homem era assim, porque quem criou foi Deus. Deus deixou aquele homem perceber suas necessidades, olhando para os animais. Aí o homem percebeu que todo animalzinho tinha aquela que podia ajudar, suprir, compartilhar o dia a dia. E Deus disse: agora não é mais bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguém para compartilhar com ele uma vida.
Aí Deus fez o homem dormir, Deus tirou da costela, Deus fechou a costela, Deus fez a mulher, trouxe a mulher, apresentou a mulher, sabendo que, mesmo sendo retirada do homem, aquela mulher tinha habilidade, capacidade, ela ia ver o mundo diferente da forma do homem. Porque ela precisava disso para que ela pudesse ajudar aquele homem. Porque se ela fosse igual, qual ia ser a diferença? Em que ela ia acrescentar? A maioria dos casamentos são desfeitos porque quando eles casam, eles percebem diferentes. Ah, mas ele é tão diferente de mim que não vai dar certo. Amados, foi diferente que Deus fez o homem e a mulher. Para quê? Para que um pudesse ajudar o outro nas suas diferenças e se completasse para cumprir um propósito só. Viver em família. Amém? Diga, as diferenças Deus criou. Deus fez o homem tão diferente, amados, que deu a ele uma visão específica. Sabe que o homem vê um mundo diferente da mulher? O homem vê o mundo de uma esfera espacial. O homem foi criado para liderar a família, para ser o cabeça da casa, para fazer aquela família ser um sucesso. Ele foi criado por Deus com mais força. O porte físico do homem é diferente. Pergunte, por quê? Porque Deus sabia e deu a ele a habilidade para que ele pudesse suprir a casa. O homem tem mais força porque o homem sai para trabalhar. O homem sai para fazer e trazer para casa o sustento que a família precisa. Essa é uma capacidade que a mulher não tem. Diga amém. A mulher até pode fazer, mas ela não aguenta por muito tempo, porque fisicamente nós somos diferentes. Mulher, diga amém. Deus fez o homem para ver tudo o que acontece ao redor, porque ele é o protetor da sua casa. Sabe, o homem dirigindo, o homem dirige diferente da mulher. Não que a mulher dirija ruim. A mulher tem uma visão diferente da do homem. O homem dirigindo, ele está olhando para frente, ele vê todo mundo que passa ao redor e aquilo que vai acontecer lá na frente. A mulher olha para frente. É ou não é? É. Por quê? Porque o homem tem uma visão espacial. E a mulher vê diferente. Diga amém. Sabe por quê, queridos? Porque a mulher foi criada para ver o que está acontecendo pertinho dela. E o homem foi criado para o que está acontecendo fora. Os perigos de fora, quem vai ver é o homem. Os homens digam amém. Deus te fez dessa forma. Com um propósito, para que você seja o líder da sua casa. Sabe por que as famílias são destruídas? Porque os homens estão invertendo os papéis. Sabe por que minha casa foi destruída? Porque nunca ninguém me ensinou que a mulher foi criada para ajudar o homem. Eu fui ensinada que a mulher foi criada para ter um emprego e ganhar bem. Porque se o casamento não desse certo, seu marido é um emprego. Quem já ouviu isso? Amado, seu marido é aquele que você escolheu para compartilhar com você a vida. O suprimento da tua casa, Deus coloca sob a responsabilidade do teu marido. Você pode ajudar trabalhando, mas não é obrigação da mulher. Está na palavra. Porque a mulher é a ajudadora. Homens digam amém. E deixa eu te dizer algo. Você pode trabalhar se o cabeça, o líder, te der autorização para isso. Porque a última palavra tem que ser a liderança. Tem que ser o cabeça. Imagina como eu cheguei aqui. Eu trabalhava em 3 empregos, vivia fora de casa. Eu trabalhava muito, porque eu achava que o valor da mulher estava naquilo que ela trazia para dentro de casa. E se a mulher não trabalhasse, se a mulher não tivesse recursos, ela não tinha valor dentro de casa. Mas, mulher, você tem um valor. E quem estabeleceu esse valor foi Deus. Não é o seu salário, é aquilo que Deus diz para a tua vida. Amém? E o marido tem que entender que a mulher é a sua... Você sabe o que é a mulher? A mulher é a sua ajudadora. Não aquela que resolve. Aquela que te ajuda a resolver. Homem, diga amém. Muitos casamentos destruídos, porque o homem não quer mais, não sabe, não foi instruído, ou muitas vezes não quer viver aquilo que Deus estabeleceu. Mas que bom que a palavra de Deus nos alcançou. Diga amém. Idônea. Deus fez a mulher
com uma habilidade, diga, capaz, competente, aquela que possui condições ideais para desenvolver certas tarefas. Certas tarefas, não são todas. Certas tarefas a mulher tem habilidade para resolver. Quais são essas tarefas? Dentro de casa, a mulher tem condição de resolver todos os probleminhas que acontecem ali. Mas sabe que a mulher não foi feita por Deus para levantar peso? Certas tarefas. Então, queridos, você que é o homem, você que é a liderança da casa, você que é aquele que supre, aquele que protege, aquele que ampara, entenda que a mulher foi criada por Deus para resolver e fazer certas tarefas. Tem coisa que mulher não pode fazer, mas você como homem pode. Pergunte o quê? Levantar um peso, carregar um botijão de água, carregar um botijão de gás. Sabia? Carregar um filho quando já estiver grande. Porque a mulher Deus não nos fez com força para carregar peso. Diga, a mulher foi criada por Deus para ajudar, mas ela foi criada para ser protegida, amparada, suprida. Esse é o plano de Deus para a família aqui nessa terra. Quantos casamentos destruídos? As pessoas chegam e dizem assim, não fico não. Sabe por quê? Porque eu resolvo tudo, eu faço tudo, eu carrego tudo, eu pago tudo. Para que eu quero marido? Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito. E os homens acabam perdendo o seu lugar de liderança, porque não entendem que Deus o fez com essa capacidade. Amados, o homem foi feito por Deus para suprir, então não é peso para você trabalhar. Porque quando Deus colocou Adão no jardim, mesmo sendo lugar de suprimento, Ele deu tarefas a Adão. Você vai plantar, você vai limpar, você vai cultivar esse jardim. Esse jardim, diga, o homem tem capacidade de suprir. Então, trabalho não é peso para homem. Homem, diga amém. Mas o que é que a televisão tem ensinado? O que é que o mundo tem ensinado? Que o homem pode ficar dentro de casa cuidando da casa, se a mulher for trabalhar e ganhar mais do que o homem. Valores trocados. Esse casamento, amado, já está fadado ao fracasso. Porque saiu dos princípios daquilo que Deus estabeleceu como família. E nós precisamos voltar para o início, voltar para os princípios. Amém? Você está comigo? A mulher é assistente especializada, criada por Deus para ajudar o homem. Muitas vezes o homem, amados, porque descobriu, abra sua Bíblia lá em Gênesis, lá em Efésios. Capítulo 5. Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo, cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí no versículo 28 diz assim, assim devem os homens amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, quando o homem estiver preparado para ser a liderança da casa. Sabe que nessa matéria, os jovens solteiros de 16, 17, 18 anos vão aprender que existe um tempo certo para casar.
Porque família, amados, é bênção, foi criada por Deus. Mas quando entramos no casamento sem estrutura, sem saber qual é o plano de Deus para o casamento, sem entender que o homem foi criado por Deus para ser o supridor, ser o cabeça, ser o líder, ser a primeira e a última palavra dentro de casa. O jovem casa sem esse preparamento, essa preparação, eles vão querer que a mulher faça aquilo que ela não foi chamada para fazer. Então, nesse capítulo, nessa matéria, você vai entender que quando o homem está preparado para cuidar da mulher como cuida do seu próprio corpo, quando o homem estiver preparado para deixar a sua vida de solteiro, os seus costumes de solteiro, as suas vontades de solteiro, os seus planos de solteiro, as suas compras de solteiro. Por quê, amados? Porque tem tanto homem casado com vontades de solteiro, com compras de solteiro, e esquece que agora, estabelecido no casamento, ele é o supridor da casa. Primeiro lugar está a sua família. Primeiro lugar está a sua casa, a sua mulher e os seus filhos. E depois, as suas necessidades pessoais. Porque a Bíblia diz, o homem foi chamado por Deus para amar a sua própria mulher como ama ao seu próprio corpo. Como é que o solteiro cuida do seu corpo? Os melhores perfumes, as melhores roupas, a melhor comida. Não é assim? Agora, casado, ele tem que cuidar da mulher como ele cuida do seu corpo. Agora ele tem que dar prioridades, ele tem que suprir, ele tem que abastecer aquela que ele chamou para ser a sua ajudadora, a que vai compartilhar a sua vida. Aí a Bíblia diz, o marido ame a sua mulher dessa forma. Aí quando ele souber de tudo isso, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá, e agora serão os dois uma só carne. Quando o jovem tiver capacidade, condição de ser esse supridor, aí sim ele está preparado para casar. Os solteiros digam amém. Não é porque você acha uma menininha bonitinha, porque você acha uma menina que lhe atrai, que você está em condição de casar. Você está em condição de casar quando você tem condição de abrir mão de sua vida de solteiro. Amém? Porque não tem condição de viver casado pensando como solteiro. Não tem como mais você viver casado, querendo as coisas de solteiro. Os casados digam amém. Os homens casados digam amém. É exatamente isso que Deus estabeleceu para o casamento. Aí é quando a gente vem entender, amados, porque os casamentos estão destruindo-se lá fora. Porque as pessoas querem viver casados com a vida egoísta, cada um cuidando de si. Mas no casamento, um cuida do outro e os dois são um sucesso e cumprem o propósito de Deus nessa terra. Amém? Casamento só vai dar certo, a família só vai viver em um jardim quando os dois sabem para o que foram criados e o que eles decidiram viver. Ninguém foi obrigado, amados, a viver casado. É uma escolha, mas quando você escolhe, Deus dá uma graça para que você viva o propósito dele aqui nessa terra. Amém, amados? Quando eu descobri isso, amados, eu descobri porque meu casamento foi destruído. Quando eu descobri isso, que Deus fez a mulher com um objetivo específico, e Deus fez o homem com um objetivo específico, e quando cada um dos dois decide viver aquilo que Deus estabeleceu, amados, a briga, a guerra, o fracasso acabou. Porque a graça de Deus alcança os dois e dá a eles condição de, num mundo destruído, num mundo de fracasso, você viver uma vida de alegria. Amém, amados? Foi aí que nós fomos resgatados. Foi nessa matéria que Deus me ensinou que as mulheres têm uma tarefa dentro de casa. Cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, ensinar os seus filhos no caminho, serem boas donas de casa, amarem os seus maridos, respeitarem os seus maridos, se submeter à vontade dos seus maridos. As casadas digam amém. Aqui eu descobri, porque na minha casa não era assim. Cida, eu vou fazer isso. Não concordo. Ah, mas eu tenho dinheiro, posso pagar, eu faço.
Fabiana, eu vou viajar, me leva. Não, porque isso é um negócio só para mim. Não, isso era um sonho que eu tinha desde a infância e Deus está realizando. Quem foi que disse isso? Mas se você tem um sonho desde a infância e você casou, agora o sonho é para os dois. Amém? Se dá para os dois, amém. Se não dá, os dois ficam. Porque agora não são mais dois, mas os dois são um perante de Deus, com o mesmo propósito de vida. Amém? O egoísmo saiu e agora o meu agora é o nosso. Amém? O meu salário não é mais o meu salário. Você vai aprender nessa matéria que você vai ser próximo quando você entender o que fazer com o dinheiro dentro da família. Dinheiro tem um propósito dentro da família, amados. Suprir as necessidades da família. Amém? Você está comigo? Aí diz assim: porque nunca ninguém aborreceu sobre sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Amém, queridos? Deixará o homem. Esse é o primeiro princípio que Deus estabeleceu no casamento. Deixar emocional, deixar financeiro e deixar geográfico. Quem casa, quer casa. Quando eu casei, eu não tinha casa. Nós começamos a pagar aluguel e ficou muito pesado. E a gente olhava para a casa de mamãe, mamãe tinha uma casa grande. E tinha vários cômodos, e tinha um terreno enorme. Aí eu comecei a dizer, eu podia voltar para casa, a casa é tão grande. E mamãe, sem sabedoria, disse, volte, construa uma casa aqui, no quintal da minha casa. E nós construímos. E a nossa família nunca prosperou, mesmo sem pagar o aluguel. Porque, amados, quem casa quer sua casa. E como eu voltei para a casa de mamãe, eu não estabeleci os princípios, eu vivi as normas que não era da minha família, era da família dela. Sabe, o novo casal, quando eles casam, e Deus diz, deixará, é para que a partir de agora, a forma como aquela família vivia, não mais afete a vida da nova família que se estabeleceu. Agora, aquele homem e aquela mulher, eles têm capacidade e graça de estabelecer a forma como eles devem viver. Deixará pai e mãe, geograficamente. Então, quantos casais eles separam porque voltam a viver dentro da casa dos pais? Aí as brigas começam. Papai dá uma ideia, mamãe dá uma ideia, aquele casal não sabe mais o que fazer. E daqui a pouco vira peso. E a única forma é separar. O mundo está repleto de famílias destruídas dessa forma. Acharam que ia ter vantagem. E foi uma desvantagem. Porque o plano de Deus é que você estabeleça seu ninho onde você tem condição de viver. Diga amém. Deixará psicologicamente. Agora não mais a mulher escuta os conselhos de papai. Agora é o conselho que o seu marido estabeleceu. Diga amém. Mesmo que o seu pai viva muito bem. Mesmo que o seu marido seja imaturo. Mas Deus vai dar uma graça para que ele possa estabelecer a sua família. Amém? E deixará financeiramente. Para casar, você precisa saber quanto você tem para gastar. Porque agora mais não é mais o dinheiro de papai e mamãe. É aquilo que o casal puder adquirir. Amém? E Deus vai prosperando. Vai frutificando aquele casamento. Quando a gente quebra um princípio, amados, a gente é quebrado pelo mesmo princípio. Dinheiro não traz felicidade para o casamento. Amém? O que traz felicidade para o casamento é o princípio da palavra. Agora, quando a gente põe em prática, amados, Deus manifesta o suprimento. Sabia? Sabia que no casamento tem suprimento? Quando a gente pratica a palavra. Eu descobri tudo isso vivendo 2 anos de rema. Aprendendo cada princípio, colocando em prática. Pergunte, é fácil? É não. Porque nós chegamos do mundo. E o mundo ensina totalmente diferente do que a Bíblia diz. Mas quando a gente se desprende daquilo que está fora, amados, e decide viver essa palavra, a gente vê mudança. A gente vê sucesso. A gente vê uma vida de paz e de alegria.
Quantas brigas nós evitamos desde o momento que a gente decidiu praticar a palavra? Mesmo sendo diferente, eu sou totalmente diferente de Cida Henrique. Cida Henrique pensa de um jeito, eu vejo de outro. Cida Henrique gosta de um tipo de comida, eu gosto de outro. Mas nós descobrimos, amados, que a gente precisa deixar o egoísmo para que a gente possa viver em paz. E agora não mais as minhas vontades, mas a dele. Não mais a dele, mas aquilo que eu preciso. E os dois andam em paz. Olhe para a sua mulher e diga: Deus criou a família para viver em paz. Quando a gente, mesmo destruído, se você está nesse lugar e a sua família está totalmente destruída, amados, não está mais vivendo aquilo que você gostaria, fica em paz. Mas volte para os princípios da palavra. Porque essa palavra restaura vidas. Essa palavra restitui aquilo que você perdeu. Sabe, quando a gente separou, a gente perdeu muito financeiramente. Porque o divórcio é um plano que Satanás criou para que os casamentos fossem destruídos. E com a separação vem dor, vem fracasso e vem perda. Sabe por que os casais separam e durante a separação é aquela briga, aquela discussão? Eu nunca vi, mas um casamento separar sem dor. Os dois sofrem. Porque quando eles decidiram se unir, os dois se tornaram um. Diante de Deus, diante do propósito de Deus, os dois são um. Agora pegue um e rasgue. Pegue uma pessoa e separe. Aí vem a dor da perca de um propósito, de um futuro, de um sonho que Deus estabeleceu para aquela família. Sabe, se você está aqui e diz assim, não tem mais jeito, você vai descobrir pela palavra que ainda tem jeito. Existe um futuro para a tua família. Existe um futuro de alegria, existe um futuro de paz, existe um futuro de suprimento e de sucesso para a tua casa. Sabe que às vezes a gente chega e diz assim, meu filho não tem mais jeito. Tem jeito. Quando você começar a estabelecer os princípios de Deus dentro da tua casa, seus filhos serão alcançados. Sua família será toda alcançada. Quantas famílias, amados, com os filhos lá fora sendo destruídos, porque por falta de sabedoria não foram ensinados como viver em casa. Sabe que um casal que vive em guerra, filho nenhum quer estar dentro de casa? Porque guerra tem mau cheiro, briga tem mau cheiro, discórdia tem mau cheiro e afasta, repele. Às vezes a gente está dentro das igrejas e diz assim, meu filho não quer estar em casa, só vive fora. E eu estou dentro da igreja, mas você está dentro dos princípios? Porque estar dentro da igreja não necessariamente quer dizer que você está vivendo os princípios. Quando a gente bota os princípios dentro de casa, a guerra sai. Quando a gente bota a palavra dentro de casa, a discórdia sai. A tristeza sai, o mau cheiro da briga sai e vem agora o perfume de Cristo. E o perfume de Cristo atrai filhos de volta para suas casas. Não perca sua família, não perca os seus filhos, não perca o futuro que Deus tem para a tua casa. Amados, divórcio não é a solução. A solução continua sendo a palavra. A palavra. Dá trabalho? Dá. Mas no final tem sucesso, tem festa, tem alegria. Sabia que divorciar também dá trabalho? Separar também dá trabalho? Então, amados, entre o trabalho de separar e o trabalho de lutar pela tua casa, lute pela sua família. Aleluia! No dia que eu descobri isso, dificuldade se levantou. Se levanta todos os dias, né? Às vezes a gente está tão cheio, tão cansado, que a vontade que o corpo tem é de chutar o pau da barraca. Mas chutar o pau da barraca também dá trabalho. Amém? Então eu prefiro ainda ter o trabalho de colocar a palavra em primazia no meio da minha casa e ter o sucesso no final dessa história. Aleluia! Aleluia! Cuidar de filho dá trabalho. Educar filho na palavra dá trabalho, requer tempo, dedicação, suor. Mas, amados, ir visitar o filho no presídio dá trabalho. Então é melhor ter trabalho educando ele, para que ele seja uma bênção e tenha um futuro garantido em Deus.
Fazer o rema 3 vezes por semana dá trabalho. Vai requerer de você um esforço. Vai requerer de você dedicação. Vai requerer de você o seu tempo. Mas é preferível aprender a palavra e colocar em prática e ter sua vida um sucesso do que ficar diante da televisão e ver sua casa ser destruída. Porque levantar uma casa destruída dá trabalho. Mas é melhor, amados, edificar a sua casa sobre a palavra. Porque a Bíblia diz, os 2 estavam edificando, mas uma casa caiu. Diga, a minha família vai ficar de pé. Aleluia! A tempestade vai bater contra a sua casa, mas você vai estar blindado pela palavra. Porque todos os dias Satanás elabora um plano. E o plano dele é destruir a tua casa. Ele quer tocar nos teus filhos. Ele quer mudar o rumo daquilo que Deus estabeleceu. A Bíblia diz que no ventre da mãe, Deus já tem um plano para aquela criança. Mas Satanás tem um plano. Destruir o futuro da tua casa. Destruir o futuro do teu filho. Mas Deus te estabeleceu pela palavra. Fica com a palavra. Porque a última palavra na sua casa é a de Deus. E tudo que Deus faz é bom. Abra sua Bíblia lá em Salmos 128. Diga, tudo que Deus faz é bom. Diga, a minha família é uma bênção. Diga, pela palavra, eu estabeleço a minha casa. Eu edifico a minha casa. Aleluia. Salmo 128, o Salmo da família. Aleluia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Saber que felicidade existe é bom. Mas, amados, usufruir da felicidade que Deus tem para a família é um direito que nós temos. A Bíblia diz, mais do que feliz, bem-aventurado é aquele homem ou aquela mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ah, Fabiano, estou deixando minha casa para ser feliz. Não. Na sua família, temendo a Deus, colocando os princípios da sua casa, você já garantiu a tua felicidade. Não é fora, amados, é dentro de casa. A Bíblia diz que quem acha uma esposa encontra a sua felicidade. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe o que o mundo diz? Busque ser feliz. Ah, você está achando ruim estar casado? Vá buscar a sua felicidade, você é nova. Você pode buscar. Amados, busque a sua felicidade, porque é um direito que você tem em Deus. Mais do que feliz, aquele que anda na palavra. Aí a Bíblia diz, comerás do trabalho de suas mãos, feliz serás, e tudo vai bem. Olha que Deus estabeleceu o trabalho para a família. Olha que é um princípio. Do trabalho de suas mãos comerás. Homens, trabalhar é bênção. E vai te garantir uma vida feliz. Porque não vai faltar suprimento para a sua casa. Sabe, existe um suprimento disponível para aquele que decide andar nos caminhos do Senhor. Do trabalho de suas mãos comerás. Sempre vai ter um trabalho para que você possa exercer. Não vai faltar portas abertas quando você decide servir ao Senhor. Decide andar pelos caminhos de Deus. Ah, Fabiana, está faltando trabalho. Tá não. Volta para o caminho. No caminho você vai encontrar portas abertas. Aleluia. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás. Então, no trabalho você vai encontrar realização. Amém? Um homem que supra a sua casa é um homem realizado. Sabe, uma mulher que trabalha fora, que pega seu salário e faz a feira, ela já faz a feira reclamando. Rapaz, trabalhei, pega meu dinheiro para comprar comida. Eu acho comida a coisa mais cara que existe. Porque eu acho que dinheiro de mulher foi feito para comprar roupa.
Não é assim? A mulher, quando pega o dinheiro, pensa logo no sapato, na roupa, no perfume. É ou não é? Porque a necessidade da mulher é diferente da do homem. Mas o homem, quando recebe o salário, o que é que o homem primeiro pensa? Vou fazer a feira. O homem faz a compra. Eu acho interessante demais, mas eu presto tanta atenção nisso. Se está no mercado e eu estou olhando. Aí se está comprando, e eu já estou fazendo as contas. Aí se passa pelo o caixa, dá aquele valor e ele paga tão tranquilo, feliz, realizado, se sentindo o cara. Mas se fosse para mim, eu saía de lá já murmurando. Rapaz, quanta saia eu podia comprar? Né? Para comer daqui a 3 dias e ir embora. Mulher pensa logo nisso. Mas a Bíblia diz, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo vai bem. Quando o homem decide viver nos caminhos do Senhor, quando ele coloca primazia, temendo a Deus, edificando a sua casa sobre a palavra, portas serão abertas, suprimento chegando sobre a vida desse homem, ele pagando as contas, feliz, tudo bem. Aleluia. Aí a Bíblia diz, a tua mulher será como uma videira frutífera, a roda da tua casa, ou da tua mesa. Eis que assim será abençoado. Não, vamos lá. A tua mulher será como uma videira frutífera, ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Fala de suprimento. Mesa suprida. Mas fala de comunhão. Os filhos querendo voltar para casa. A mulher alegre dentro da casa. Quando a gente não vive os princípios, amados, ninguém sabe o que fazer. A mulher não se sente mais alegre dentro de casa. O filho não quer voltar para casa. Marido não sabe o que fazer com essa família. Tudo destruído. Mas quando a gente volta para os princípios, quando a gente coloca a nossa casa estabelecida sobre a rocha, tudo volta para o lugar. Lugar onde Deus estabeleceu. Lugar de alegria. Lugar de comunhão. Lugar de unidade. Lugar de prazer. Sabe que casamento é lugar de prazer? Em todas as áreas. Prazer em todas as áreas. Não só na cama. Na matéria família cristã, você vai aprender e vai identificar os perigos que Satanás tem colocado para os casais na sua área íntima. Cuidado, amados. Cuidado com aquilo que é oferecido lá fora. Porque Deus estabeleceu princípios para ser vividos também dentro do quarto. Amém? Aí diz assim, a mulher à roda da tua mesa, os filhos à roda da tua mesa, como plantas de oliveira, compartilhando vida. Quando os princípios estão sendo vividos, o filho compartilha da sua vida, sentado sobre o suprimento do seu pai. Você não precisa obrigar que seu filho diga nada. Sentado na mesa, com comunhão com o pai, o filho coloca a sua vida à mercê da observação dos pais. Você sabe com que seus filhos se relacionam? Você tem sentado à mesa para compartilhar do alimento de vida? Aleluia! Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É assim que o homem vai se sentir feliz. É assim que a mulher casada vai se sentir feliz, em comunhão. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Verás os filhos dos teus filhos, e paz sobre a tua casa. Amados, a Bíblia diz, quando a gente estabelece a nossa família sobre a palavra, nós vamos cumprir os nossos dias na terra em alegria. Sabe, um casamento alegre de 10 anos, um casamento alegre de 20 anos, um casamento alegre com 30 anos, com 40 anos de casado, um casamento alegre até o último dia. Porque a Bíblia diz, verás os filhos dos teus filhos. Você vai envelhecer
com os seus filhos, tendo comunhão com você, querendo estar perto de você, querendo compartilhar com você. Sabe, quando as pessoas não suportam seus pais, quando os filhos não suportam seus pais na velhice, é porque eles não foram ensinados, estabelecidos no princípio da palavra. Mas quando eles são ensinados nos princípios da palavra, os pais vão envelhecer com os filhos querendo estar perto, querendo estar junto, compartilhando vida. Esse é o plano que Deus tem para a tua família. É esse o plano que Deus tem para a tua casa, para a tua família. Fiquem de pé. Aleluia. Aleluia. Diga: a minha casa foi estabelecida sobre a palavra. Diga: nunca mais a minha vida será a mesma. Nunca mais, amados, a sua família será a mesma. Se você pegar um princípio que foi ensinado hoje e começar a praticar dentro da sua casa. Não adianta, amados, frequentar a igreja. Não adianta ter muito dinheiro, ter todos os carros, casas e bens disponíveis, se a sua casa estiver destroçada. Não adianta, amados, você ter uma conta gorda e você não ter o seu filho dentro de casa. Não adianta, amados, você ter um carro zero e você ter tristeza e briga dentro da sua casa. Mas quando nós estabelecemos a nossa casa pela palavra, aleluia, as brigas acabam, a alegria se estabelece e o suprimento chega. Amém? Você está com seu marido, está com a sua esposa, dê a mão para o seu marido, dê a mão para a sua esposa. Aleluia. A Bíblia diz que mais que feliz o homem que anda nos caminhos da palavra. Senhor, graças te dou, Pai. Graças te dou, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. E eu declaro, Senhor, cada casamento aqui, cada família aqui representada. Senhor, eu declaro famílias prósperas, famílias supridas, famílias vivendo em alegria. Tudo aquilo que Satanás levantou contra essas famílias, na autoridade do nome de Jesus, eu quebro em nome de Jesus. Eu quebro agora toda discórdia, toda briga, toda contenda. Eu declaro, Pai, a tua paz estabelecida dentro dessas casas, dentro dessas famílias. Senhor, eu declaro jovens sendo educados pela palavra, sendo ensinados pelos seus pais, jovens fortes, jovens valentes, decididos a andar nos teus caminhos, Pai. Senhor, eu declaro homens satisfeitos no meio da sua família. Oh, Senhor, eu declaro homens valentes, sacerdotes no meio da sua casa, estabelecendo os princípios, sendo uma liderança justa, uma liderança boa para a sua casa. Pai, eu declaro homens supridos, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro mulheres alegres, mulheres submissas nas suas casas, mulheres alegres, sendo boas donas de casa, submissas aos seus maridos, ensinando os seus filhos a obedecerem os seus pais. Senhor, eu declaro que essas famílias serão famílias fortes, porque a tua igreja é uma igreja forte, em nome de Jesus. Agora, marido, você olhe para a sua esposa e você vai dizer aquilo que você precisa dizer, porque todos os dias, o homem que estabelece a sua casa sob a palavra, precisa entender que todos os dias ele precisa suprir a sua mulher. E sabe que mulher tem necessidades específicas, e uma das necessidades, elas precisam saber que são amadas, que você a ama, que você acha a sua família o melhor lugar de se estar. Então eu gostaria que você, marido, você dissesse à sua esposa, diga assim: a nossa casa é o melhor lugar que eu decidi
ficar. Diga, lá fora não me atrai. Diga, o cheiro da minha casa é o perfume que eu desejo para mim. Diga, você é a mulher que eu amo. E em Deus eu escolhi. E a partir de hoje eu decido suprir você de todas as necessidades. Agora você, mulher, olha para o teu marido e diz assim: você é o homem que eu amo. Você é o homem que eu desejo. Você é o homem que eu escolhi. E nessa noite eu reafirmo que eu sou apaixonada por você. E tudo na minha casa que estiver fora do lugar, eu vou estabelecer na palavra. E nunca mais, diga nunca mais, a nossa casa será a mesma. Eu te amo. Pode dar um beijinho. Agora pode dar um beijinho. Aleluia.